Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Você tem histórias inusitadas para me contar? Me conta pelo WhatsApp 32 99 196 7730. Pode ser por áudio, que eu transcrevo, pode ser escrito, ou pelo Gmail, mecontahistórias@gmail.com. Será um prazer compartilhar as suas histórias, sejam elas sobrenaturais, engraçadas, coisas da vida, mulheres malévolas, homens coringas, tem muitos assuntos. Já está inscrito no canal? Se não está, se inscreva, ative as notificações, tá bom? Bom, como vocês podem ver no vídeo de hoje, é um serial killer. Gente, põe serial killer nisso. Uou! Eu vou contar, deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou contar essa história como se eu estivesse narrando, assim, do meu jeito, é claro, né? Quem sou eu? Mas eu vou contar assim como se fosse um filme, porque a história é grande, tá? A história é grande, tem muitos detalhes, o negócio é cabulosérrimo. Combinado? Então vamos lá. Começar. Olha, eu acho que ele não foi o pior serial killer, não. Mas o seu modus operandi, toda a trama, tudo que ele fez, foi o pior. Tá bom? O título é Castelo dos Horrores. Por aí vocês podem ter uma noção. Holmes chegou em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Holmes era formado em medicina e foi lá que conheceu um doutor notável, em que era especialista em dissecação humana. E Holmes ficou fascinado. Sua fama por ganhar dinheiro não era nada convencional. Ele roubava cadáveres do cemitério e vendia ilegalmente para a sua faculdade. E além disso, aproveitava. Usava os corpos para fazer trambique com seguros de vida. Seu nome verdadeiro era Herman Mord. Porém, ao chegar na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, trocou seu nome por Henry Howard Holmes. Foi aí que tudo começou, ou seja, piorou. Sempre andava muito bem vestido, era muito agradável, o que o tornava um homem charmoso e atraente. Era bonito e tinha olhos azuis. Até se casou por 3 vezes. Começou a trabalhar em uma farmácia. Porém, o proprietário da farmácia estava doente, morrendo de câncer. A farmácia ficou à venda e Holmes a comprou da viúva. Porém, Holmes não pagou a viúva pela compra. Então, ela contratou um advogado para resolver o problema. Mas, misteriosamente, a viúva morreu. Diante disso, Holmes comprou um terreno que estava à venda em frente à farmácia. Visando a clientela, pois iria ser realizada uma exposição chamada Colombiana, onde comemorava a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, na cidade de Chicago. Dizia ser um hotel. Então, contratou construtoras. Porém, a cada passo da construção, Holmes mudava de construtora e os empregados também. Admitia e demitia constantemente. Então, na verdade, quem sabia da realidade da estrutura era apenas uma pessoa, Holmes. Enfim, ficou pronto. E nomeou o hotel como Hotel
da Feira Nacional. Isso foi no ano de 1883, o início macabro. O tal hotel tinha 100 quartos, era enorme. A parte térrea ele alugava lojas e o terceiro andar era onde ficavam os quartos. Alguns quartos possuíam passagens secretas e alguns tinham tubulação embaixo do piso que levava até... Quartos também tinham pontos estratégicos de onde saíam jatos de gás venenoso. Além de transformar alguns quartos em lugar onde a pessoa morria asfixiada. Vamos conferir mais tarde. Então percebe-se nitidamente que o Castelo dos Horrores foi projetado com a intenção de fazer vítimas fatais. Claro, uma época em que a cidade estava em ascensão, Holmes se aproveitava de mulheres que iam até lá em busca de emprego. Bom, infelizmente, vamos chegar aos assassinatos e práticas bem cruéis do Dr. Holmes. Eu tento narrar como filme, mas não dá, né? No castelo tinha um porão. Nada comum para um porão, pelo contrário, era todo esquematizado para dissecar os corpos humanos e torturar pessoas. Em seu escritório havia um cofre, mas ele modificou para instalar um sistema de gás, onde poderia acionar a qualquer momento, além de um sistema de alarme, pois se alguma vítima tentasse fugir, o alarme disparava. Então, não havia escapatória para as vítimas. Alguns quartos eram tão pequenos que parecia ser um armário. Lá tinha uma banheira no porão. Tinha uma banheira onde ele colocava ácido para que os corpos fossem desmanchados com mais facilidade. Havia um crematório, uma mesa toda preparada para poder trabalhar com os corpos e diversos equipamentos. E as celas que ele construiu eram próprias para abafar qualquer grito. Ele colocava pessoas nessas celas e as mantinha lá o tempo que quisesse, até resolver dissecá-los. E como se não bastasse, colocava um som perturbador, fazendo tortura em quem estivesse na cela. E além disso, controlava a temperatura, ora muito quente, ora muito fria. Ele fez muitas vítimas na época da exposição da cidade. Procurava justamente pessoas que tinham dinheiro, que viajavam sozinhas e do jeitinho dele, persuasivo, pegava informações e a principal era: sua família sabe que você está aqui? Com essa informação, a vítima estava de bandeja. Oferecia emprego para as mulheres com ótimo salário, mas elas viravam vítimas. No porão, ele gostava de colocar a vítima para assistir o que ele fazia com a outra vítima. Ele colocava a pessoa na mesa e ali começava a dissecação e a vítima, ainda viva, suplicava, implorava a Holmes para que não fizesse. E a outra vítima, vendo e ouvindo tudo isso, fazia humilhações de todo tipo e dizia: se você fizer e se submeter a que estou pedindo, terá liberdade. Mas era em vão. É claro que não tinha liberdade. Na cela, adorava. Colocava um olho mágico e ali conversava com a vítima. Se divertia acionando a buzina, colocando a temperatura quase congelante. Abria o registro do gás para que a pessoa se asfixiasse. Por vezes, dopava a vítima e quando elas acordassem, estavam amordaçadas,
passando por torturas, e dizia para a outra vítima: você será a próxima. Era inteligente, se precavia de cada detalhe para não ser descoberto, tanto que sustentou toda a situação por muito tempo. Em 1893, para a infelicidade de Minnie Williams, uma moça, Holmes se apresentou a ela com o nome falso de Harry Gordon. Mas claro, não foi à toa. Minnie era herdeira de uma fortuna e a pediu em casamento, embora fosse ainda casado com Julia, mas ela simplesmente desapareceu após o tempo, desapareceu depois de um tempo após o casamento. E mais tarde Holmes confessou que Julia morreu de aborto que ele realizou, pois ele não aceitava a criança, e disse: estava de saco cheio de Julia e que precisava de tempo para se dedicar a Minnie. Então, durante o aborto, matou Julia e o bebê e colocou no crematório no porão. Um detalhe: Holmes tinha criado como filha uma menina chamada Pearl, de 7 anos. Então, para sustentar o seu novo casamento diante das suas mentiras, o que ele fez com Pearl? Matou-a. Deu para a pequena um copo de leite. Aqui estão um alguns leite resultados de uma batizado. pesquisa. Olha o Google. Bom, deu para a pequena um copo de leite, um leite batizado com veneno para rato, e depois a cremou no seu porão. Enquanto rolava seu casamento com Minnie, apareceu Emmeline, que conseguiu um emprego no hotel. Porém, Minnie ficou com ódio, muito enciumada, e disse: agora dê um jeito nela, senão eu te abandono. Então, assim fez. Holmes simplesmente desenvolveu um equipamento onde colocava o corpo da vítima, fazendo com que o corpo se esticasse até dilacerar, e fez com o intuito de saber até onde o corpo aguentava tamanho sofrimento. E assim fez com Emmeline. E para surpresa, não bastasse o doido do Holmes, Minnie se juntou a ele. Praticaram vários golpes, a maioria para obter vantagens em seguro de vida. Então Minnie virou uma parcerona de Holmes. A vida não deixou passar isso batido. Não. Holmes se cansou de Minnie. E claro, já tinha feito um seguro de vida de Minnie. Então, juntou a fome com a vontade de comer, assassinou Minnie. Mas seu corpo nunca foi encontrado. Supostamente, o desmanchou na banheira com ácido. Holmes havia feito amizade com Ben Pitzel, ambos golpistas. E então, nessa fase, voltaram a aplicar muitos golpes. Mas a vida não deixou passar isso batido. Ben foi assassinado, pois Holmes fez um seguro de vida para Ben no valor de $20.000, o que naquela época era muito dinheiro. Mas presta atenção no esquema, porque é importante para a descoberta do monstro Holmes. O plano. Vamos ao plano. Holmes e Ben combinaram de forjar a morte de Ben e colocar o cadáver de uma pessoa qualquer no lugar de Ben. Portanto, a esposa de Ben seria beneficiada, mas diante do golpe, iria dividir o dinheiro. Mas Holmes, olho grande que só ele, matou Ben
e disse à viúva que fosse buscar o seguro e que Ben estava no Canadá à espera dela. Holmes a manipulou e disse que ficaria com 3 de seus 5 filhos como garantia dela voltar e dividir o dinheiro. Porém, a seguradora desconfiou que pudesse ter uma fraude envolvida. Então Georgina, a mulher de Ben, foi detida e Holmes fugiu para o Canadá com as crianças. Frank Gere, um detetive de uma agência famosa, foi contratado para investigar a fraude e encontrar as 3 crianças, pois Georgina deu com a língua nos dentes. Então, seguindo pistas, o detetive encontrou a casa no Canadá onde Holmes estava. Mas era tarde demais. Já não havia mais ninguém. Então, fez uma busca minuciosa na casa para tentar achar alguma pista. E foi encontrado mais que isso. Havia um porão e lá estavam os corpos de 2 meninas já em decomposição, enterradas sob o piso. E mais tarde, Holmes confessou que trancou as meninas num baú de viagem e introduziu uma mangueira que liberava gás. Após asfixiadas, as enterrou. Mas o detetive continuou sua busca. Encontrou um endereço em Indianápolis, nos Estados Unidos. Era uma cabana. Na lareira da cabana, encontrou ossos e dentes. Holmes matou o menino, cortou-o em pedaços e queimou. Então, diante dessas descobertas, já era um procurado pela polícia. E então foram até o castelo de Holmes. Diante dos fatos, foram enviados para o castelo somente policiais especializados em crimes brutais e preparados para esse tipo de ação. A chegada dos policiais ao castelo. Disseram que chegaram ao hotel e custaram a compreender a logística do lugar. Vou mostrar para vocês por quê. Veja bem. Olha só, esse daqui era a fachada do hotel, né? Aqui embaixo era a fornalha, né? O crematório, né? Uma possível sala, né? De gás. E tá vendo? Eram passagens assim que não tem como você entender qual era a dinâmica do lugar. Por quê? Vamos lá. Então eles custaram a entender a logística. O segundo andar tinha labirintos, passagens secretas, quartos com fechaduras externas. Encontraram em uma porta de ferro uma impressão digital sangrenta, ou seja, ali era também um cativeiro. Quartos que não tinham janelas e que davam caminho ao porão. Então, seguiram até chegar ao porão e se depararam com um horror. Horror mesmo, gente. Entre outras coisas que citei no início, encontraram uma gaveta com uma coleção de cabelos femininos que estavam separados e cada um estava feito com uma trança. Potes com pedaços de corpos. A situação era tão degradante que os policiais tinham que revezar as buscas de 2 em 2 horas, pois o cheiro era insuportável. E visto que havia restos humanos em decomposição, o local estava inabitável por horas seguidas. Um trabalhador que fora contratado para ajudar nas escavações enlouqueceu. Ele encontrou um armário com vários esqueletos humanos vestidos com roupas femininas. Isso o sucumbiu à loucura. Em outro momento, um operário, sem querer, estourou um cano de gás. Então,
Todos tiveram que correr e muito, pois ia explodir. E assim foi. Houve uma explosão onde parte do castelo desmoronou e muitas coisas caíram pela rua fora. Atraiu uma multidão de pessoas. Ficaram horrorizados. E sabe-se que algumas pessoas pegaram objetos e até mesmo restos humanos para serem vendidos como souvenirs. Cada doido, né? Nos seguintes dias iam acontecendo várias explosões, até que se iniciou um incêndio e colocou o castelo abaixo. O terreno ficou por muitos anos à venda. A fama do lugar impedia a venda. Até que em 1938 foi construída uma agência dos Correios. Ainda assim, pessoas que moravam por ali sequer passavam na calçada dos Correios. Os cães, quando passavam por lá, uivavam e latiam agonizante. Possivelmente, ainda sentiam o cheiro dos restos mortais. Os funcionários dos Correios reclamavam o tempo todo, ouviam barulhos estranhos e tinham sensações ruins. E Holmes? Cadê Holmes? Vamos lá. A imprensa e a polícia divulgavam fotos de Holmes e as notícias bombavam relatando os horrores do castelo. Em Boston, Holmes, apesar do seu disfarce, foi reconhecido e finalmente capturado. Foi levado sob forte esquema de transporte em um trem para Filadélfia. E Holmes dizia: "Me sinto uma celebridade." Imagina ele falando, né? "Me sinto uma celebridade." Em 1895, iniciou seu julgamento, que durou poucos dias, e foi o maior acontecimento no quesito serial killer de todos os tempos. Holmes, no julgamento, chorou, se passou por vítima para o júri, debochou do juiz e do promotor. Não há transcrição do julgamento, mas testemunhas relatam que Holmes passava simpatia, confiança, e que se não fosse toda a repercussão, talvez Holmes tivesse se safado dessa no júri. Gente, tamanha era sua falsidade e carisma. Típico, né, de serial killer. Em sua confissão, Holmes disse: "Nasci com o demônio dentro de mim. Não pude evitar o fato de ser um assassino. Não mais do que o poeta pode ajudar a inspiração para cantar." Enfim, após o julgamento, Holmes não demonstrou arrependimento qualquer. Padres o visitaram e ele não pediu perdão. Enfim, o juiz deu a sentença de morte. Sua execução foi em 7 de maio de 1896. E Holmes tinha apenas 36 anos. Então imaginem se ele não fosse pego. Teria muitos anos à frente para continuar suas atrocidades. Mas não para por aí. Gente, tem mais coisas envolvidas nisso. Tem um totó latindo. No momento da execução, ficou com um capuz, pois tinham receio que ele fizesse uma expressão em deboche para as pessoas que assistiam à sua execução. E o diretor da prisão não fez as últimas perguntas a Holmes, pois temia que ele dissesse coisas desagradáveis. Tem mais! Holmes demorou cerca de 15 minutos para morrer, pois quando os guardas soltaram as cordas, seus pés se inclinaram, então a corda não esticou completamente. Então o corpo
Ficou rodopiando por minutos. A corda estava quase dilacerando seu pescoço, mas o coração de Holmes ainda batia. Então, finalmente, após quase 15 minutos, morreu. E tem mais. Além de toda a atrocidade, crueldade, maldade e todos os sinônimos e adjetivos relacionados a ele, ainda deixou uma maldição. Bom, assim dizem, que no momento que o corpo caiu no cadafalso, houve um risco de luz no céu, pois Holmes jogou uma maldição. E tem mais. Maldição ou não, coincidência ou não, o fato é que uma semana... Ai, peraí que meu brinco tá doendo. Pronto, melhorou. Cabuloso, né, gente? Nossa. Uma semana depois de seu enterro, o Dr. William, um legista do caso, morreu de infecção. Inclusive, um legista que auxiliou o Dr. William também morreu. O juiz que sentenciou Holmes morreu após alguns meses. E tem mais. O chefe do júri do tribunal morreu após algumas semanas de choque elétrico. O supervisor da prisão, onde Holmes ficou, suicidou-se após 3 meses da execução de Holmes. Credo! O pai de uma das vítimas morreu em uma explosão de gás. O detetive Frank, que iniciou a busca por Holmes, ficou extremamente doente. Tem mais. Uma das companhias de seguro que Holmes contratava frequentemente pegou fogo e ficou destruída. Pasmem. Uma apólice que Holmes assinou nessa seguradora, o dono mandou emoldurar e pendurou na parede. Afinal, Holmes era famoso. Mas nesse incêndio, o quadro não pegou fogo. Credo! Tô falando. Um dos padres que visitou Holmes na prisão morreu durante uma missa. Patrick, o ex-zelador do castelo, que sabia muitas coisas sobre lá, morreu de suicídio em 1914 e deixou um bilhete que dizia: não consegui dormir. E dizem que mais pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente no caso Holmes morreram também. Credo! Eu, depois desse vídeo, claro, vou tomar um banho de sal grosso, né? Sei lá. Vou rezar, orar, pedir... Ai, gente, sério. Até me deu, assim, uma sensaçãozinha, assim, ruim. Sério, não tô mentindo. Eu não ia brincar com uma coisa dessas. Vou me recompor. Eu ia, né, fazer uma brincadeira, mas eu acho que eu nem vou fazer mais brincadeira, não. Sério. Deu até um mal-estar. Vou nem fazer a brincadeira que eu ia fazer, não. Mas... olha, ficou tudo meio turvo. Mas... sendo verdade, né? Essa maldição ou não. Mas eu pesquisei bastante e... pelo fato, realmente aconteceu, tá? Essas mortes após a execução de Holmes. E muita coincidência, né? As pessoas... nossa, gente, sentindo uma coisa estranha. Não tô brincando não, tá? Porque eu não brinco com essas coisas. Mas... muitas pessoas morreram, né? Após a execução de Holmes. E ele foi considerado, né,
um dos piores serial killers. Bom, eu vou mostrar, né, aqui na imagem o que era o que. Olha, este era Holmes. Como vocês podem ver, né, uma pessoa bem... Como é que fala a palavra? Até esqueci. Mas era um homem bonito, né? Bem apessoado, bem arrumado. E isso aqui é uma foto do jornal da época, né? Onde foi estampado. Este daqui é a capa de um primeiro livro que escreveram sobre o caso Holmes. Aqui, né? Ai, ficou a luz aqui, tá, gente? Desculpa, mas enfim. Fizeram, né, uma figuração de Holmes com uma faca na mão, ossos, caveira. E aqui o corpo de uma mulher preso, né? Um esqueleto. E este daqui era a real fachada do hotel, tá? Não era um hotel, assim, ele foi apelidado de Castelo dos Horrores, mas não era um castelo, não era um lugar bonito, pelo contrário, era um lugar feio. Mas, diante da feira de Chicago, lá era a opção, né, para as pessoas se hospedarem. E diz que muitas, porque ele mesmo, Holmes, confessou 27 assassinatos. Mas dizem que foram mais de 200 assassinatos, além de outras pessoas, muitas pessoas, que foram até a feira, né,